Hoje eu vim trazer 6 dicas para você conseguir escrever o seu TCC, a sua dissertação e a sua tese. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Como muitos de vocês sabem, eu tô passando, na verdade eu tô quase concluindo meu processo de escrita da dissertação. Inclusive eu fiz aqui uma reta final de um vlog aqui de uma semana da minha escrita, então se você quiser ver, se esse tema te agrada, e se você ainda não viu, obviamente, eu vou deixar aqui um link em algum lugar aqui pra você ir lá assistir. E eu também falei já um vídeo sobre como você fazer o mestrado sem pirar. Então assim, eu tô partindo da minha experiência enquanto estudante de graduação. Pra quem não sabe, eu fiz graduação em serviço social e tô fazendo mestrado em memória social. Então, eu só tenho essas duas experiências, né, de escrita e de trajetórias acadêmicas. Então, eu não passei ainda e também não sei se eu vou passar por esse processo do doutorado. Então, muito provavelmente, quando eu for passar por esse processo, se eu for passar por esse processo, eu vou ter outras dicas. E você que passou já ou tá passando por um processo de escrita, seja de tese, de dissertação ou de TCC, ou de qualquer tipo de trabalho de conclusão de cursos, né, de pós-graduação profissional e tal, você vai ter outras experiências e outras formas de passar por essas fases e por essas escritas desses trabalhos. Hoje, a minha proposta aqui é trazer 6 dicas que eu consegui, que eu apliquei nesse processo de escrita, tanto na minha escrita do TCC, quanto na escrita da dissertação de mestrado. Não teve ninguém que chegou pra mim e disse essas dicas, né? São dicas que eu fui aprimorando e vivendo e aprendendo com as minhas próprias experiências. Então acho que se foi bom pra mim, pode ser bom pra alguma pessoa que possa estar assistindo esse vídeo, que esteja passando por esse processo também, tá? Então assim, se você estiver passando por esse processo, tiver outras dicas, comenta aqui embaixo, vamos, né, se ajudar, porque afinal de contas a gente tá aqui pra isso, né? Então vamos lá. A primeira dica tem a ver com uma questão, assim, que eu acho que só quem é perfeccionista vai se identificar. Talvez se você não for muito perfeccionista, você não se identifique tanto. Mas eu sou essa pessoa, sou uma pessoa que eu quero já fazer perfeito, entendeu? E eu sofro muito por isso em toda a minha vida, e também com a escrita da dissertação não foi diferente. E também com a do TCC. Não se preocupe em escrever certo. Você vai escrever errado. No primeiro processo de escrita, você vai ter erro, não só erro de português, você vai deixar o parágrafo confuso, as coisas não vão fazer sentido mesmo, você vai escrever coisas erradas, você vai passar o pensamento errado, você vai colocar uma coisa no primeiro parágrafo, no segundo você já vai ter que ter falado sobre coisas antes que você não vai ter dito, e aí você vai achar que tá tudo uma porcaria, mas não tá, é assim mesmo. Você precisa colocar no papel o que você está pensando, entende? Não fica preocupado se tá certo ou se tá errado. Não existe certo e errado, existe fazer. Nesse primeiro momento você precisa fazer, você só precisa deixar fluir e sair o pensamento de dentro de você para ser materializado em palavras, entende? Não importa se essas palavras vão fazer sentido ou se essas palavras vão estar certas, elas só precisam ser palavras. E pensa assim, é muito melhor você partir de algo que já tá feito do que você partir de algo que não tem nada, entende? É mais fácil você consertar uma coisa que já tá pronta do que você fazer essa coisa do zero, entendeu? Então assim, faça. Se você pensou e tem um raciocínio, escreva. Não importa, não fica pensando se tá certo ou se tá errado. Só escreve. Essa é a primeira dica. E essa foi assim, a minha primeira percepção que me fez parar de pensar e escrever. Porque eu sou uma pessoa do signo de ar, então assim, o que eu vim fazer nessa terra é pensar, entendeu? Então eu só penso, não materializo nada. Então assim, materializa, entendeu? Pensa, mas escreve. Segunda dica. Gente, essa dica é muito, muito, muito valiosa. Seguinte, quando você está fazendo o seu mestrado, sua graduação, seu doutorado, etc., você tem disciplinas, certo? Certo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Você tem disciplinas
além das disciplinas, você também vai pegar uns textos aqui, ou tá colar pra ler, sabe? Uns textos complementares, um texto que alguém te indicou. Você lê, assim, uma coisa que você faz na academia é ler texto. E aí, o que vai acontecer na sua vida? Você vai ler e você vai ter insights de coisas quando você estiver lendo. Entendeu? Você vai pensar assim, caraca, esse autor aqui tá falando isso, mas parece muito com aquele negócio que aquele outro autor disse, né? Aí você vai começar a pensar coisas. Ou então você vai ter ideias, tipo, caraca, se eu juntar isso aqui com aquele outro, eu posso tirar tal coisa. Vou escrever uma palavra aqui do lado pra me lembrar. Pior coisa que você pode fazer na sua vida é isso. Sabe o que você tem que fazer? Te dar uma dica, que afinal de contas, pra isso que esse vídeo existe. Você vai pegar um caderno, ou vai abrir uma página do Word, um arquivo do Word. Tanto faz como é que você resolver trabalhar, tá? Eu escrevo, porque eu prefiro escrever no caderno. O que você vai fazer? Você vai pegar o trecho que você teve esse insight, você vai escrever no papel, você vai colocar de qual livro, qual autor e qual foi a página que você tirou esse trecho. E embaixo desse trecho você vai desenvolver todo o seu insight. Mas assim, de novo, aplicando a primeira dica, não pensa o que tá certo, o que tá errado, tá? Só escreve o seu insight. Se você, assim, pensou em tal autor, você coloca: esse autor aqui parece com aquilo que aquele autor lá falou, por causa disso, e dando nisso. Talvez eu possa puxar o tema tal pra cá. Escreve assim, ninguém precisa entender, só você. E isso é uma forma, não é só um fichamento, entende? Porque é natural a gente ler coisas e a gente fechar esse texto. Só que eu tô falando aqui não é só pra você fechar o texto, é pra você desenvolver um raciocínio, linkar com outras coisas. Porque isso, e assim, concentra isso tudo em um caderno só, ou concentra isso tudo em uma pasta, sabe, no seu computador, para que isso não se perca, porque senão você vai ficar escrevendo em papelzinho, aí post-it cai, papelzinho some, entende? E aí quando você quiser e tiver que pegar coisas para aplicar no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, vai estar tudo. E aí você não vai saber onde que você botou, onde que você escreveu o quê, qual foi o autor, e você vai achar o que você escreveu a frase, mas não sabe de qual livro foi. Tá entendendo? Tente fazer um mínimo de organização para que você facilite a sua mente. E, gente, sério, isso é muito importante, porque isso já me salvou de tanto link de parágrafo, sabe? Quando a gente vai ter que costurar as coisas. Aí eu pego esse caderno e começo a ler esses insights e às vezes me dá um clique, que é exatamente o link que eu preciso fazer de um parágrafo pro outro. Tá entendendo? Então, assim, não economize. Você assim, você escreva do lado. Se você funciona, não tô falando pra você tirar as coisas que já funcionam pra você. Eu tô falando que talvez, se você anexar essa estratégia de raciocínio, pode te ajudar, tá? Então vamos lá para a terceira dica. Gente, essa dica é libertadora. É libertadora, assim, num grau que você não faz ideia. Você não precisa terminar o capítulo 1 para fazer o capítulo 2. Você não precisa terminar o capítulo 1 e 2 para fazer o capítulo 3. Você não precisa terminar a introdução para começar o capítulo 1. Você não precisa fazer as considerações finais no final. Você não precisa. Você é livre para fazer na ordem que você quiser. Te acalentei o coração, né? Fala a verdade, tenho certeza. Essa foi uma coisa que me impedia de escrever, me impedia de avançar. Isso também aconteceu com a minha amiga. A minha amiga também, ela falou assim pra mim: Bárbara, eu não aguento mais o capítulo 1. Eu preciso ir pro 2 logo. Eu já tô no capítulo 1, eu nem sei mais o que escrever. Porque assim, eu preciso ir pro 2. Aí eu falei pra ela assim: querida, vai pro 2. Mesmo se você não tiver acabado um ainda. De repente você lê alguma coisa pro 2 que te dá um insight pra terminar um. Entendeu? Então assim, escreva, faça o 2, faça o 3 sem ter o 2 pronto, sem ter nem pensado no 2 ainda, entendeu? Escreva. E assim, por mágica, temos uma coisa chamada Ctrl+C, Ctrl+V. Se você, por algum acaso do destino, escreveu uma coisa no capítulo 3, que quando você começar a escrever o 2, você acha que na realidade aquele tópico ali que você botou no 3 cabia mais no 2, o que você faz? Seleciona tudo. Ctrl+C,
coloca no capítulo de cima, Ctrl+V. E acabou o seu problema, entende? Entende que não tem problema? Não existe problema. A gente cria um problema que não existe. Faça o capítulo 3 antes do 2, antes do 1. Tá tudo bem se isso fizer sentido pra você. Se isso for fazer com que você consiga fluir os seus pensamentos. E isso é até positivo, sabe por quê? Porque pode ser que com isso você consiga conversar melhor os capítulos. Eu tô falando isso, tá? Não é porque eu fiz um trabalho perfeito, até porque eu ainda nem defendi, e nenhum trabalho é perfeito, porque a partir do momento que ele acaba, você já começa a ver coisas que você podia mudar. Então assim, o trabalho não é perfeito, eu não tô falando aqui o que você tem que fazer, tá? Eu tô falando como eu fiz e como eu me destravei no processo de escrita, porque eu fiquei travada durante muito tempo, e isso me prejudicou muito, assim... não me prejudicou, com isso eu aprendi muitas coisas, inclusive como me destravar, então tudo foi válido. Mas assim, foi um processo complicado pra mim, esse processo que eu não consegui escrever mais, sabe? E algumas coisas que me travaram foram justamente isso. Eu só posso começar o capítulo 2 depois que eu tiver terminado o 1. E eu decidi que não. Então o que eu comecei a fazer? Até por conta também do tempo, que me era curto, né? Eu fiz o capítulo 2 junto com o capítulo 4. Entende? Então, assim, às vezes no mesmo dia, eu fazia um pedaço do 2 e um pedaço do 4. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo bem. Se isso for a forma que você consegue destravar, faça essa escolha. Agora, essa dica número 4, ela tem muito a ver, na verdade, você precisa unir essa dica número 4 com a dica número 2. A dica número 4 é a seguinte: esse processo de empacamento vai surgir, ele é natural que aconteça. Tomara que não aconteça com você, se não acontecer, ótimo, porque tem gente que tem mais facilidade na escrita, né? Eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho mais facilidade em falar do que em escrever. Então, é natural pra mim que um processo de escrita não seja muito fluido, que ele tenha umas empacadinhas no meio do caminho. Mas também não sou uma estudiosa sobre escrita, então não sei se isso acontece com muitas pessoas, com poucas pessoas. Eu não sei como é esse processo de produção de escrita. Só sei que comigo é assim, então pode também ser assim com você. Às vezes a gente dá uma empacada. E aí, o que eu faço nos momentos que eu empaquei? O que eu faço? Eu leio. Na verdade eu faço duas coisas. Ou eu não faço nada, ou assim, sei lá, eu simplesmente desligo disso, entendeu? Vou, sei lá, vou pra praia, vou fazer um piquenique, vou tomar uma cerveja. Ou, essa é a dica 4, eu pego coisas para ler, porque às vezes o que tá me faltando é alguma informação, entende? E aí, o que eu faço? Eu pego leitura mesmo, inclusive leituras que eu já tenha feito. Porque às vezes você só não conseguiu linkar algumas coisas com a primeira leitura porque te faltava alguma informação que agora você já tem, entendeu? Então se você voltar naquele texto que você já leu, talvez você tenha outros insights. Então assim, eu pego esses outros textos, eu pego outros livros que eu ainda não tenha pego pra poder ler pra dissertação e leio, gente, leio assim, sem ficar pensando em fichar, nada de... sem grifar. Se eu quiser grifar, eu grifo, mas assim, não tenho essa preocupação, entendeu? É como se eu estivesse pegando uma literatura e lendo, mas só que é um livro de faculdade. É basicamente isso que eu faço, um artigo, alguma coisa assim. E aí dali, muito provavelmente, na maioria das vezes sim, me surge um insight. E aí o que eu faço? Aplico a dica número 2. A dica número 5 também tem um pouco a ver com a dica número 1, que é o processo de você escrever, colocar no papel. Só que é um plus da dica número 1. A dica número 5 é a seguinte: eu percebi, na verdade assim, eu percebi isso na pior dos meus momentos, que era, não consigo organizar o meu pensamento, não consigo botar no papel, mas quando eu começo a escrever uma frase, me vem um fluxo de pensamento muito grande. O que eu faço? O que eu fiz? O que eu aprendi? Ai, gente, isso foi muito libertador. Você, num primeiro processo de escrita, você precisa se preocupar em uma coisa, só uma coisa, que é, você precisa colocar no papel o fluxo do seu raciocínio. Você não precisa se preocupar se você tem que escrever palavrão,
se você tem que escrever gíria, se você coloca um PQ em vez do porquê, se você coloca um VC em vez do você, escreve com gíria, escreve rápido, escreve da forma que você quiser escrever. Só que o importante, o objetivo da primeira forma de escrita é fluxo do pensamento. Você não rompe o fluxo. Porque muitas vezes, essa minha amiga me trouxe isso e eu também sentia isso muito quando eu estava escrevendo. Quando você começa a escrever, vai te surgindo umas setas na mente, sabe? Você, sei lá, escreve sobre um tema, aí você vê que esse tema tem a ver com outro, aí você quer puxar uma seta, e aí você acha que tem que ter um parágrafo no meio para explicar aquilo. Aí nisso você já perdeu o fluxo do pensamento, entendeu? Então assim, primeira coisa, você precisa escrever o fluxo do pensamento. Fluxo, 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 fluxo. Não liga para setas. Ignora as setas, tá? Ignora se você tá escrevendo com acento, se tem que botar vírgula, se a palavra tá feia, se não pode escrever palavrão. Não importa. Escreve da forma que você conseguiu colocar pra fora. Depois que você colocou todo o fluxo do seu pensamento, você volta. E às vezes esse fluxo do pensamento vai durar 30 páginas. Às vezes vai ser 2, às vezes vai ser 5 parágrafos, sabe? Assim, não importa. O fluxo do pensamento não tem regra, tá? O que você vai fazer depois? Você vai voltar lá pra cima e você vai ler tudo de novo. E aí sim, você vai começando a consertar. Botar uma outra palavrinha melhor, ajeitar as palavras, tirar o PQ, botar porquê, sabe? Fazendo as perfumarias, você vai colocando. Esse momento ainda não é o momento, pelo menos pra mim foi assim. Ainda não é o momento de entender aonde que você vai botar a seta, tá? Você só vai colocar a seta em comentário. Você não vai anexar o tema. Você vai anexar a seta em comentário. Então assim, sei lá, você escreveu uma coisa que você acha que ali cabe, você... Moto. Ai, que moto chata. Então você escreveu uma coisa que você acha que cabe, você puxar umas referências, como é que fala? Uma referência, esqueci o nome, meu Deus. Um rodapé. Você acha que cabe um rodapé, então você puxa uma seta de comentário, aí você coloca... puxar nota de rodapé para explicar isso. Aí embaixo. Aqui acho que cabe tema tal. Entendeu? E você vai colocando esses comentários. Porque nesse momento você quer só entender se o fluxo que você pensou tá ali mesmo. Entendeu? E aí com isso você já vai ajeitando as perfumarias. Depois você vai entendendo, numa terceira, numa quarta revisão desse texto, você vai entendendo se você precisa, se cabe ali, se de repente cabe só lá no capítulo 3, entendeu? Se cabia lá no 1 e você esqueceu de botar, entende? Esse tema, essa nota de rodapé. Então é aos pouquinhos, você tá entendendo que é aos pouquinhos? Então essa dica, assim, pra mim foi muito libertadora, porque foi assim que eu consegui realmente, assim, de fato, conseguir escrever a minha dissertação. Porque eu rompi o fluxo de pensamento, entende? Vinha um fluxo de pensamento, aí eu escrevia 2 parágrafos e eu rompia. Por quê? Porque eu tinha que pegar uma literatura que falava sobre aquele tema que eu pensei na minha seta, entendeu? E aí o que acontecia? Perdi todo o fluxo. De repente, esse fluxo eu ia terminar todo o raciocínio do ponto de pesquisa, do ponto do capítulo, entendeu? Porque eu já tenho a apreensão dos temas. Se eu tô no processo de escrever, é porque eu já li muita coisa e eu já tô embasada para conseguir escrever. Então, se eu já tenho todo esse embasamento, o acúmulo do tema principal do meu objeto, né? Eu tenho a capacidade de fazer o fluxo do pensamento, entendeu? E aí depois você vai vendo o que te falta. Porque é óbvio que vai te faltar coisa ainda, porque a gente não tá completa, a gente não é perfeita, a gente não tá inteira, entendeu? Então assim, respeite esse momento e vai fazendo as coisas dessa forma que eu tô te falando. Se você não tá conseguindo achar uma outra forma de fazer, tenta aplicar isso que eu tô te falando, por favor. Porque foi isso que me tirou da inércia, sério, da escrita, te juro. Vamos para a última dica. A 6ª dica, gente... Não, esse vídeo tá muito bom. Já deixa o seu like aí, tá? Já comenta, já compartilha com seus amigos, porque assim, eu sei que esse vídeo tá bom. Porque assim, cara, essas dicas são
foi o que me fez escrever dissertação, gente. É isso, assim, é isso. Então, tá maravilhoso esse vídeo. Eu gostaria de assistir esse vídeo antes de ter feito todo o sofrimento da escrita da dissertação. Eu gostaria de ter assistido esse vídeo e ter tido conhecimento dessas informações. A sexta dica é a seguinte: para de superdimensionar as coisas na sua cabeça. Vou explicar. A gente tem a tendência, eu pelo menos tenho a tendência, talvez você não tenha essa tendência, e essa dica às vezes nem vai surtir efeito pra você, mas assim, se pra mim teve isso, muito provavelmente vai ter outras pessoas que também vão sentir essa mesma coisa. O que eu senti era o seguinte: as coisas, elas são muito grandes, e eu preciso dar conta dessas coisas que são muito grandes. Então, parecia que nada do que eu fazia era grande o suficiente, entendeu? Porque eu superdimensionava as coisas na minha cabeça. Vou dar um exemplo prático. Preciso colocar um raciocínio sobre um tema nesse capítulo. Eu superdimensionava na minha cabeça, achando que esse tema, ele tinha que ser um ponto do meu capítulo, entendeu? Assim, no meu capítulo 3 eu tenho que ter um tema. Esse tema, ele tem que dar conta do capítulo 3.1. E às vezes não é um tema suficiente pra você abrir um ponto do seu capítulo, entendeu? Uma parte do seu capítulo só pra falar sobre ele. Às vezes, você consegue dar conta de amarrar as ideias em 2 linhas. Entende isso? Às vezes você consegue colocar uma nota de rodapé para poder dar conta daquele conceito, às vezes. Às vezes, você acha que um pensamento que você vai ter que desenvolver em 3 parágrafos, quando você para colocar no papel, você vê que você só precisa de um parágrafo. Entendeu? Então, assim, essa dica é para você entender aonde que você tá nesse fluxo do pensamento. Tá? Você precisa entender, assim, qual que é o seu objeto e se aquele tema é muito importante para o seu objeto ou não. Porque às vezes vai ser necessário, sim, você abrir um tópico do seu capítulo para poder falar sobre aquele tema. Mas às vezes não vai ser necessário. Às vezes você... Inclusive, assim, às vezes vai ser um tema que vai ser importante pro seu trabalho inteiro, mas você ainda assim não vai precisar fazer um tópico, porque você vai esmiuçar todo o conteúdo daquele tema em todos os seus capítulos um pouquinho, entendeu? Então, ainda que seja o tema do seu trabalho, às vezes você não vai precisar abrir um tópico. Então, assim, as coisas elas podem ser feitas de outra forma. A forma como você pensa, às vezes não é a forma que tem que ser quando você começar a fazer. Entendeu? Quando você começar a fazer, você vai redimensionar as coisas. E às vezes o que você pensou que era gigante é só uma nota de rodapé. Calma. Calma. Quando você achar que tá tudo uma bosta, você para tudo. Assiste esse vídeo de novo, porque eu sei que alguma dica, ainda que não te ajude nesse momento, pode te ajudar quando você estiver de fato no processo da escrita da dissertação. Assim, confia no processo, confia e esteja aberto a mudar de tática se você achar que essas táticas que você está usando agora não estão te servindo mais. Porque às vezes ela serviu para o seu TCC e às vezes ela não vai servir para o seu mestrado. E se você está no processo de tese, você escreveu de uma forma no mestrado, você escreveu de uma forma no seu TCC que não vai dar conta de uma tese de doutorado, entende? Então, assim, saiba se adaptar às situações e ao que aquela situação está demandando de você. Porque também você é outra pessoa nesse processo, sabe? A pessoa que você era na escrita do TCC era uma outra pessoa a nível de amadurecimento teórico, a nível de amadurecimento pessoal, a nível de amadurecimento individual, sabe? É aquela coisa, né, do Heráclito, né? O rio nunca é o mesmo, né? Então, assim, a gente muda no processo e tá tudo bem mudar no processo. Então, tenha mais confiança no processo, saiba entender quais as tarefas estão sendo te dadas e saiba entender quais são as estratégias que você precisa utilizar para poder dar conta daquela tarefa que está chegando para você,
tá? Então, gente, eu agradeço muito vocês terem ficado até o final. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo se você conhece alguém que tá passando por esse processo de escrita também, de TCC, de dissertação, de tese. Às vezes essa dica pode ser o gatilho que ele precisava pra desentupir, sabe? Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque eu vou vir muitas outras dicas, muitas outras contribuições aí desse meu pensamento, desse meu processo de vida, né? O mestrado é um processinho dentro do meu processo gigante de vida, então eu trago muitas reflexões aqui pra você. Então se você tá chegando agora, se inscreva nesse canal, me siga nas redes sociais, eu tô sempre lá pelo Instagram também, Mania Reflexiva, e até a próxima segunda-feira. Um beijo!